Esse aqui. Vamos lá, número 3. A cada aniversário, seu bolo tem uma quantidade de velas igual à sua idade. As velas são vendidas em pacotes com 12 unidades e todo ano é comprado apenas um novo pacote. As velas remanescentes são guardadas para os anos seguintes, desde seu primeiro aniversário. Qual a sua idade em anos no primeiro ano em que as velas serão insuficientes? Pessoal, o lance é o seguinte. Vamos lá. Quando você faz o seu primeiro aniversário, vou botar aqui, primeiro aniversário. Você vai usar uma vela, só que seus pais compraram 12, né? Então você vai ter uma sobra, né? Então sobram 11 velas. Certo? No seu segundo aniversário, os seus pais compraram mais 12 velas, só que eles só vão usar 2. Então você vai ter uma sobra de 10. Então você tem uma sobra que agora vale 11 mais 10, ou seja, as 11 velas que sobraram do seu primeiro aniversário, mais as 10 velas que sobraram do segundo aniversário. Você tem essa quantidade aqui. Vou fazer só até o terceiro, tá? No seu terceiro aniversário, compraram mais 12, você só usou 3, sobram 9. Você já tinha essa sobra aqui, não é? E vai chegar um momento, pessoal, se você estender esse raciocínio, que a sua sobra vai ser 11, mais 10, mais 9. Né? Eu vou escrever todos os números aqui, apesar da gente poder usar reticências, tá? Essa aqui vão ser as sobras. Vai chegar um momento aqui, quando você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quando você fez 12 anos, obviamente nesse ano não vai ter nenhuma sobra de vela. Por que nesse ano não vai ter nenhuma sobra de vela? Porque você fez 12 anos, pegou o pacote inteiro das 12 velas e vai usar no seu bolo. A partir daí, a gente não vai ter sobra, a gente vai ter um déficit, né? Quando você fizer 13, só vão comprar 12 velas para você. Deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. Quando você fizer 13 anos, só vão comprar 12 velas. Então você vai usar todas as 12 que foram compradas e vai pegar uma do teu estoque que sobrou. Então agora você não vai ter mais sobra, você vai ter um prejuízo de uma vela, você vai ter um déficit de uma vela. Com 14 anos você vai ter um déficit de 2, né? Aí você vai subtraindo até o número 11. Por quê? O déficit de 1, ele vai ser compensado pelo ano que sobrou uma vela. O déficit de 2 velas, pelo ano que sobrou 2, e assim sucessivamente. Até você chegar aqui, ó. Vai ter um ano que você vai ter uma deficiência de 11 velas, vai compensar com as 11 que sobraram. Então, pessoal, obviamente, né, você tem 11 números positivos, você tem um número neutro, e você tem mais 11 números negativos, que dá um total de 23 números. Então, até teus 23 anos, tá? Ou seja, quando chegar no teu 23º aniversário, você vai esgotar toda a quantidade extra de vela, tá? Isso significa que no teu 24º aniversário, as velas já vão ser insuficientes. E Nara que me perguntou essa questão, entendeu? Nara, tá aí? Eu entendi, mas acho que não foi eu que te perguntei, não. Eu perguntei da 4. Como é que é? Eu entendi, mas acho que eu não te perguntei ela, não. Eu perguntei da 4. Ué, gente. Peraí. Fui eu que perguntei. Ah, foi você. Entendeu, Tainá? Aham, entendi sim. Beleza. Alguém não entendeu o que eu fiz? Número 4. Numa avaliação com 100 questões, a pontuação de cada questão foi atribuída de acordo com uma progressão geométrica de razão 2 da seguinte forma. A primeira questão valia 1 ponto, a segunda valia 2, a terceira valia 4,
a quarta valia 8 e assim por diante. A nota máxima que um aluno pode ficar é o somatório dos pontos de todas as questões. Uma pessoa, ao fazer essa avaliação, verificou que acertou todas as questões com numeração múltiplo de 3 maior que 20 e menor do que 40. Então, ela acertou a questão 21, a 24, a 27, a 30, a 33, a 36 e a 39, não é? E também acertou as questões múltiplas de 5, maiores que 31 e menores que 51. Então, ela acertou a questão 35, acertou a 40, acertou a 45 e acertou a 50 e não tem nenhuma interseção aqui para a gente se preocupar. Aí ele pergunta qual o somatório desses pontos. Pessoal, a gente tem duas progressões geométricas. Tem essa azul aqui primeiro, que é roxo, sei lá, e depois essa vermelha aqui, rosa, sei lá. Tem essa progressão geométrica para a gente resolver. Então vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte, esse 21 aqui, ele é o 21º termo dessa progressão que ele está descrevendo, né? Qual é a progressão geométrica que ele está descrevendo no exercício? Deixa eu dar um espaço aqui. Ele está descrevendo essa progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e vai embora. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta. Esse aqui é o primeiro termo, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se vocês repararem, o expoente do 2 é sempre uma unidade menor do que a posição do termo, né? Então, na hora que eu for somar essa progressão aqui de cima, o 21º termo, ele vai ser 2 elevado a 20. O 24º, ele é 2 elevado a 23. O 27º, 2 elevado a 26. Até o 39º, que é 2 elevado a 38. Pessoal, isso aqui é a soma de uma progressão geométrica. A fórmula da soma da progressão geométrica é o primeiro, que multiplica a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então vai ficar o primeiro, que é 2 elevado a 20, que multiplica. Razão é quanto eu multiplico para chegar no próximo, né? A razão aqui, pessoal, é 2 ao cubo. Elevado ao número de termos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1 sobre a razão, que é 2 ao cubo, menos 1. Isso aqui vai dar, deixa eu jogar essa 5 aqui bem para baixo, para me dar espaço aqui. Essa primeira soma, ela vai dar 2 elevado a 20. 2 ao cubo, a sétima, é 2 elevado a 21, menos 1 sobre 2 ao cubo, menos 1. Vocês podem reparar que isso aqui já aparece nos gabaritos, né? Isso aí a gente já tem nas letras, se eu não me engano, C, D e E. A gente sabe que não é a letra A, é a letra B, porque a gente vai ter que somar duas coisas aqui, né? Agora eu vou fazer essa soma número 2, essa soma rosinha. Essa segunda soma vai ser 2 elevado a 34, mais 2 elevado a 39, mais 2 elevado a 44, mais 2 elevado a 49. Isso aqui também é a soma de progressão geométrica, então eu também vou usar essa forma. É o primeiro termo, que é o 2 elevado a 34, que multiplica, tá? A razão agora, pessoal, é 2 à quinta, né? 2 à quinta. O número de termos são 4, menos 1, sobre a razão, que é 2 à quinta, menos 1. Isso aqui vai dar 2 elevado a 34, que multiplica 2 elevado a 20, menos 1, sobre 2 elevado à quinta, menos 1. Então, achamos a nossa primeira soma,
essa é a nossa primeira soma, essa é a nossa segunda soma, e obviamente a gente vai ter que somar essas somas, né? Porque ele acertou essas questões e essa. A gente tem que somar a nossa pontuação. Isso aqui a gente encontra na letra D de dado, tá? A letra E, ela é a mesma coisa, só que é subtraindo. Então esse gabarito aqui está na letra D de dado. A letra C está errada porque não tem o -1 no denominador, e as letras A e B estão erradas porque não está somando com nada. Então o gabarito aí é letra D. Essa questão era uma questão mais de atenção e saber a fórmula da soma da progressão geométrica do que de interpretação. Ou seja, é um trabalho mais braçal. Quem me perguntou essa questão entendeu o que eu fiz aqui? Entendi, sim. Entendi também. Então, beleza. Era uma questão mais que talvez fosse para assustar do que qualquer outra coisa. Mas enfim, vamos lá. A próxima questão que vocês me perguntaram, deixa eu ver aqui nas conversas. Tinha anotado essa porra aqui. Era 4, 10, 13, 14, 19. Fazia 10, 11, 12, 13, 14 na sequência, tá? Vamos lá na questão 10. 10. Uma onda viajante foi detectada e um esboço de seu comportamento foi registrado em computador, como pode ser visto na figura abaixo. Aí dá dando uma função aqui trigonométrica para a gente, né? Podemos modelar a onda da figura acima como o gráfico de uma função periódica. Esse quadradinho é real, tá, pessoal? É f de r em r. Eu sempre esqueço de ajeitar isso aqui, porque eu não sei porque o programa sempre faz essa substituição. Da forma f de x é igual a mais b seno de cx mais d para certos números reais, a, b e c, com c maior que 0 e d entre 0 e 2π. Sabe-se que f de 0 é igual a f de π, que é igual a 3, e que o conjunto imagem de f é o intervalo 1, 5. Com base nesses dados, é correto afirmar que... Essa talvez fosse a questão mais difícil aqui dessa folha, pelo menos na minha concepção. É questão que vocês tinham que pensar um pouquinho mais. O lance é o seguinte, ó. O fato dele dar a imagem, ou seja, de 1 até 5, ou seja, o que significa a imagem de uma função trigonométrica? É que essa função trigonométrica, no eixo y, ela só existe entre -1 e 5. Tá? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Essa informação que ele deu, que o f de 0 é igual a f de π, que é igual a 3, tá? É só para a gente ter certeza que o período dessa função é π. Tá? O que é o período de uma função? Tá? É a distância que ela percorre, né? Ou seja, é o comprimento no eixo x, para se completar uma oscilação. Tá? Ou seja, isso aqui corresponde a uma oscilação completa. Tá bom? A grosso modo, é uma barriga para cima e uma barriga para baixo. Se é que a gente pode tratar dessa forma mais simplista, né? Uma barriguinha para cima e uma barriguinha para baixo. Aí, eu disse para vocês que o período da função é 2π dividido pelo módulo do número que multiplica o x, que no caso aqui é o c. É esse cara aqui. Ó. Período da função trigonométrica, graficamente, tá? Ele está associado a esse c aqui. Então, o que é o período da função? É o comprimento em x, tá? Para que a função repita uma oscilação completa, ou seja, uma barriguinha para cima e uma barriguinha para baixo. Se vocês olharem aqui, o período vale π, né? Ou seja, de π em π essa função se repete. Então a gente vai escrever que π
é igual a 2π sobre o módulo de C. Cancela aqui. Vai ficar módulo de C igual a 2. Como C é um número positivo, o C vale 2. Por isso que ele teve que dizer que o C é positivo, tá? Porque na fórmula do período que tem ali é o módulo, e não o valor do C, sim o módulo de C. Então a gente já matou o C. Para a gente matar o A e o B, eu vou usar o conceito de imagem, tá? O que é o conceito de imagem? Essa função, ela apresenta como valores extremos o 1 e o 5, tá? Quem são os valores extremos da função? Os valores extremos da função, eles são obtidos quando eu uso os valores extremos do seno. Que os valores extremos do seno são mais 1 e menos 1, tá? Ou seja, quando o seno vale o seu maior valor, ou seja, quando ele vale 1, essa função ela fica como A mais B. E quando o seno vale o seu menor valor, quando ele vale menos 1, essa função fica como A menos B. O lance, pessoal, aqui é o seguinte. Nada me garante que o A mais B dá 5. Eu não posso afirmar que o A mais B dá 5. E eu não posso afirmar que o A menos B dá 1. Poderia ser o contrário, porque o A pode ser negativo, o B também, entendeu? Então, não necessariamente o A mais B dá 5 e o A menos B dá 1. Quem me disse que A mais B tem um valor maior do que A menos B? Eu não sei os sinais dele, né? Então, duas coisas podem acontecer. Ou acontece isso, ou acontece isso aqui. Ó. Isso aqui vale 1, isso vale 5. Aí eu vou resolver esses dois sistemas e vou dar uma comparada aí com o que o exercício está me dando. Aqui, pessoal, fica 2A igual a 6, A igual a 3, então o B fica 2. Beleza. Aqui vai ficar A igual a 3 e B igual a menos 2. Então, pessoal, olha só. Eu tenho duas possibilidades para o valor do B. Olha o que acontece aqui. Ó. O A é 3, com certeza. Isso aqui eu já sei. O A vale 3. Agora, o B ele pode ser tanto mais 2 quanto menos 2. E o que a gente tem que fazer para tirar a prova disso? Tá? Porque ele não me dá uma pista sobre o B, tá vendo? Sobre o sinal do B. Nossa função, por enquanto, ela está assim. Ó. F de x igual a A mais ou menos 2 seno de 2x mais esse nosso cara D de dado aqui que a gente tem que achar. Tá? Bom, agora eu vou usar essa informação aqui. O cara está falando para mim que o f de 0 é igual ao f de π, que é igual a 3. Vamos fazer o f de 0? Se a gente fizer f de 0, vai ficar 3 igual a 3, mais ou menos 2 seno de D. Tá? Porque se eu colocar o 0 no lugar do x, isso aqui dentro vai dar D. Aqui vai ficar 0 igual a mais ou menos 2 seno de D. Esse mais ou menos não vai fazer nenhuma influência no 0. Isso significa que o seno de D é igual a 0. Tá? O seno só dá 0 em duas situações no primeiro quadrante. Tá? Ou quando o ângulo é 0, ou quando o ângulo é 180 graus, que é o π. Como o D não pode ser 0, porque o D está entre 0 e 2π, o D é igual a π. Então, eu já achei o D. Já achei o D. O D é igual a π. Agora, para eu achar o B, eu vou precisar pegar uma outra informação do gráfico. Vou precisar fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto aqui, pessoal. Ó. Porque aqui é o π sobre 2. Aqui é metade do caminho, né? Π sobre 2. Aqui é metade da metade, que é π sobre 4. Eu sei que f de π sobre 4 dá 5. Ou seja, esse valor 5 ele é alcançado quando o x vale π sobre 4. Vamos substituir nessa função aqui? Vai ficar 5
igual a 3 mais ou menos 2 seno. Pessoal, 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2. Π sobre 2 mais o d, que é π. Então vai ficar, passo 3 para cá, vai ficar 2, igual a mais ou menos 2, seno. Isso aqui, pessoal, é 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o 270 graus. E o seno de 270 vale menos 1. Isso aqui é o seno de 3π sobre 2. Grande pra caralho. Vai ficar 2 igual a mais ou menos 2 vezes menos 1. Agora a gente vai escolher o sinal certo. Pessoal, para isso aqui dar 2, já que isso aqui dá menos 2, o sinal correto precisa ser o sinal de menos, né? Porque menos com menos dá mais. Então o B, ele vale menos 2. Então o B, ele vale menos 2. Então, finalmente, a gente conseguiu descobrir a nossa função, tá? A gente matou o C, né? Que vale... O C foi o primeiro que a gente descobriu. O C vale 2. Então, a nossa função é f de x igual a menos 2 seno de 2x mais π. Essa é a função. E aí, pessoal, a gente consegue marcar o que é certo e o que é errado. Ó, na letra D, ele fala que a função é dada por 3 mais, não. A letra D está falsa. A B está falsa. Vamos ver a letra A? Ele fala que f de π sobre 8 é 3 mais raiz de 2. Vamos ver se dá isso. Então, vamos lá. f de π sobre 8 vai ser 3 menos 2 seno. 2 vezes π sobre 8 é π sobre 4. Π sobre 4 mais π. Isso aqui é 5π sobre 4. Agora a gente tem que calcular o seno de 5π sobre 4. π sobre 4 é o 225 graus. É o 45 lá no terceiro quadrante. É o 45 aqui. Então, o seno de 5π sobre 4 é o seno de 45 com o sinal trocado. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar 3 menos raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2. Vai ficar 3 mais raiz de 2. E o gabarito já é a letra A. A letra A já funcionou. Pessoal, essa questão ela é extremamente trabalhosa. Isso é uma questão difícil, tá? Cai questão assim na prova de vocês. Obviamente vai ser questão difícil da prova. Porque tem que analisar muita coisa aqui. Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Inara e Tainá que perguntaram essa questão, vocês entenderam o que era para fazer aqui? O universo de coisa que tinha que fazer nessa questão? Acho que entendi. Coisa pra caralho. Depois tenta fazer sozinho. Mas tem bastante coisa para ser feito aqui. Entendeu, Inara? Uhum. As outras não são tão grandes quanto essa. Não. Vamos lá. Número 11. No plano cartesiano, a reta T paralela a x igual a raiz de 3y tangencia a circunferência. Aí ele deu a circunferência para a gente. No ponto zxy com y maior que 2. Para os pontos x20 e y02 na circunferência, a medida do arco XYZ que contém o ponto y é igual a... Só deixa eu fazer um desenho aqui. Para tentar ficar aqui próximo da nossa realidade aqui.
circunferência, tá? Mandei a mensagem sem querer, não mandei, Tainá? Mandou. Mandei, 96.410. Copiando um negócio para colar numa outra coisa que eu estou fazendo aqui. Pessoal, o lance é o seguinte, para fazer a equação dessa circunferência, a gente tem que lembrar da teoria, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c é igual a zero. Para a gente descobrir as coordenadas do centro e o raio, tá? A gente tem que ou completa quadrado ou usa a teoria. A teoria diz o seguinte, que esse A, que é o número que multiplica o x, é menos 2x do centro e o B é menos 2y do centro. Então, ou seja, na prática, o x do centro é só pegar esse cara aqui, trocar o sinal e dividir por 2. O x do centro vai dar 2 e o y do centro vai dar 2. Então, essa circunferência ela está centrada no ponto 2, 2. Por isso que eu já fiz o esboço dessa forma. Agora a gente vai ver o raio, tá? Pessoal, o C ele é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. O C é 4, né? X do centro ao quadrado dá 4, mais 4 menos raio ao quadrado. Fazendo essa conta, o raio dá 2. Por isso que essa circunferência está tangenciando bonitinho o eixo x e o eixo y. Agora, a gente tem que fazer o desenho dessa reta da maneira que ele está pedindo. O problema dessa questão foi a maneira com que ele apresentou a equação da reta. Vocês não estão acostumados com isso. Vocês estão acostumados com y igual a... Né? Então é só isolar, tira esse raiz de 3 daqui. Isso aqui vai ser x sobre raiz de 3. Ele fala para você, inclusive, que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, né? Que é raiz de 3 sobre 3. E a gente sabe, pessoal, que o nome desse cara que multiplica o x é coeficiente angular, e o nome dele é angular justamente porque ele tem a ver com a tangente do ângulo, né? Então, o ângulo que essa reta forma com o eixo x é o ângulo de 30 graus, tá? Essa reta aqui, mais especificamente, ela passa pela origem e forma 30 graus com o eixo x. Então, ela é como se fosse uma reta assim, ó. Caralho, não é nada disso. Ela é uma retinha assim, pessoal. Ela forma 30 graus. A gente vai buscar uma reta paralela a ela que seja tangente à circunferência. Vou só inclinar um pouquinho mais. Só para... A gente vai buscar uma paralela que seja tangente à circunferência. Vou esticar aqui um pouquinho. Ou seja, aqui, ó, eu tenho 30 graus. Aqui eu também tenho 30 graus, certo? Por isso que essa aqui é a reta T paralela à reta y igual a x sobre raiz de 3. Aí ele fala o seguinte, ó, o ponto x é o ponto 2, 0, então aqui é o ponto x, o ponto y é o ponto 0, 2, e o ponto z, tá, é o tal ponto de tangência, tá aqui o ponto z. O que ele está querendo, pessoal, o que ele está querendo aqui é o comprimento deste arco, ele quer esse arco aqui, ó.
Ficou uma diarreia o desenho que eu fiz aqui. Vou botar direito. Esse aqui é o comprimento do arco que ele está querendo. Tá? Lembrando, pessoal, que a fórmula do comprimento do arco é o ângulo em radiano vezes o raio. A gente precisa descobrir quem é esse ângulo. Quem é esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, né? Se eu descobrir o valor desse alfa, eu multiplico pelo raio, que é 2, e acabou o problema. Agora a questão é, como é que eu vou descobrir esse ângulo? Não é tão difícil se você olhar a seguinte situação. Dá uma olhada, deixa eu botar até mais grosso aqui. Dá uma olhada nesse quadrilátero aqui. Nesse quadrilátero aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus, porque a reta tangente é perpendicular ao raio. Aqui também é 90. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360. Então vai ficar 30 mais 90 mais alfa mais 90 é igual a 360. Você vai encontrar um alfa de 150 graus. 150 graus em radiano é 5π sobre 6. Então o comprimento do arco é 5π sobre 6 vezes o raio, que é 2. Isso aqui vai dar 5π sobre 3. Letra B. Quem me perguntou essa questão, entendeu? Aham, entendi. Entendeu? Quem me perguntou? Tainá. Beleza. Número 12. Seja gama a circunferência de equação x² mais y² igual a 4. Se RS são duas retas que se intersectam no ponto P13 e são tangentes a gama, então o cosseno do ângulo entre RS é igual a... Então, vamos fazer essa circunferência aqui. Então, de novo, a gente vai colocar o nosso eixo Y, o nosso eixo X. Essa circunferência tem raio 2 e centro na origem. Vamos aqui. Assim. Enviar para trás. Sem contorno. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa circunferência, que tem centro na origem e raio 2. Por que eu sei isso? Porque ela está na forma reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, x do centro é igual ao y do centro, que é igual a 0, e o raio é 2, tá? Isso aqui é só para começo de conversa. Vou botar aqui o 2. Aqui é... Pronto. Então, temos duas retas que se interceptam no ponto P13. Pessoal, o ponto P13... ele está por aqui, ó. Ele está por aqui. Então, a gente vai desenhar duas retas que se interceptam nesse ponto. Então, vamos lá inserir as retas. Vou colocar a primeira reta, que é tangente, passa por esse ponto. E vou colocar a próxima. Que é tangente, tá? E passa por esse ponto. Essa é a ilustração, tá? São duas retas que passam pelo ponto 13, tá? Que está fora da circunferência, tá?
e são tangentes à circunferência. Então, eu não sei quem é R e quem é S, então tanto faz, eu vou chamar aqui de R e aqui de S. Ele está querendo o cosseno do ângulo entre as retas R e S. Ele está querendo o cosseno deste ângulo aqui. Tá? Eu vou chamar de alfa. Como é que a gente vai resolver essa questão? Em primeiro lugar, pessoal, é bom e dá para fazer essas duas figurinhas aqui. Ó. Por que é importante fazer essas duas figurinhas? Porque a partir do momento... Essa aqui ficou ruim, peraí. A partir do momento que você faz esse traçado, você tem dois triângulos iguaizinhos, tá certo? Você tem dois triângulos idênticos, tá? Porque essa medida é comum aos dois, e aqui tem o raio, e esse ângulo aqui vale 90 graus e 90. Então, esses triângulos são absolutamente iguais, tá? Esses triângulos são absolutamente iguais. Aqui é o raio que vale 2, aqui vale 2 também. Como é que a gente vai calcular essa hipotenusa aqui? A gente vai pegar esse ponto 1,3 e vai fazer a distância desse ponto 1,3 até a origem. A distância dos pontos, que eu vou chamar de D, a gente sabe que é D ao quadrado, é a diferença entre o x ao quadrado, mais a diferença entre os y ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 10. Então, esse aqui é o nosso D, é a raiz quadrada de 10. Esse ângulo aqui, θ, ele é a metade de alfa. Então, eu vou descobrir o seno de θ, porque o seno de θ é o cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 10. Agora eu quero descobrir o alfa, que é o dobro do θ. Tá bom? Ele quer o cosseno de alfa. Esse alfa, pessoal, ele é 2θ, né? Então a gente está querendo aqui, na verdade, o cosseno de 2θ, que pela fórmula é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Essa é a fórmula do arco duplo para o cosseno. Então, o cosseno de 2θ vai ser 1 menos 2 vezes isso aqui ao quadrado, que é 4 décimos. Vai ser 1 menos 8 décimos, que dá 2 décimos, que é 1/5, letra A. Quem me perguntou essa questão entendeu? Entendi. Também assim, não é uma questão fácil. Falar que é fácil não é fácil, não. Tá? Não é uma questão tranquila, não. Deixa eu pegar só mais um pouquinho d'água para mim. Me perguntaram a 13 também, então vamos fazer a 13. 13 a 14. Só um. Pessoal, vou ao banheiro rapidinho, tá? Já volto.
Vamos lá, pessoal, 13. Seja K um número real, e aí ele dá esse sistema para a gente, um sistema de equações nas incógnitas x e y. Os valores de K para que a solução gráfica desse sistema pertença ao interior do terceiro quadrante do plano cartesiano são dados pelo intervalo. Pessoal, terceiro quadrante do plano cartesiano, a solução está por aqui. Isso significa que tanto x quanto y precisam ser negativos. É isso que ele está querendo dizer para a gente com essa história de solução no terceiro quadrante. Vou fechar aqui, que está um barulho da rua desgraçado. Então, vamos resolver esse sistema. Obviamente, isso vai ficar em função de K, né? Eu vou resolver aqui por semelhança, tá? Vai ficar kx mais 14 igual a x mais 28. Kx menos x é igual a 14. X que multiplica k menos 1 igual a 14. X é igual a 14 sobre k menos 1. Esse é o valor de x. A única coisa que precisa acontecer aqui é que o x seja negativo. Para o x ser negativo, esse malandro aqui tem que ser negativo. Ou seja, o k precisa ser menor do que 1. Por isso que está aparecendo aqui k menor do que 1 nas soluções, tá certo? Não dá para marcar a letra E, porque você só colocou a condição para o x. Só vai ser a letra E se a condição do y for idêntica, né? Já que o x vale 14 sobre k menos 1, eu vou substituir aqui embaixo para achar o y. O y, então, vai ser 14 sobre k menos 1 mais 28. Fazendo aqui o MMC, vai ficar 14 mais 28k menos 28, e aqui vai por k menos 1, né? Vai ficar 28k menos 14 sobre k menos 1. Simplificando aqui, pode ser 14 que multiplica 2k menos 1 sobre k menos 1. Então, o y precisa ser negativo. E é agora que o problema fica difícil. É agora que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Pessoal, para isso aqui ser negativo, para esse cara ser negativo, esta fração aqui precisa ser negativa. Porque vezes 14, né? Negativo vezes positivo dá negativo. Ou seja, 2k menos 1 sobre k menos 1 precisa ser menor do que zero. Então, essa questão ela não é sobre sistema linear. Essa questão é sobre resolução de inequação do primeiro grau. E como é a resolução da inequação do primeiro grau? Você vai achar as raízes do numerador e do denominador. Achar a raiz é igual a zero, tá? Quando você fizer isso aqui, vai dar 1/2. E quando você fizer a raiz aqui, vai dar 1. Você vai desenhar uma reta, vai marcar 1/2 nessa reta e vai marcar o 1. Você vai fazer o esboço gráfico dessas funções do primeiro grau, que são retas com inclinação para a direita, e vai pensar o seguinte: se você pegar um número depois do 1, maior do que 1, ele vai cortar essa reta em cima e a outra também. Cortou em cima é mais, cortou embaixo é menos. Então aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo e aqui vai dar positivo. Vou explicar esses sinais, tá? O lance é o seguinte: se você pensar num número maior do que 1, por exemplo 2, e substituir nessa função, o resultado vai dar positivo. Se você pensar num número entre 1/2 e 1, por exemplo, 3/4, tá? Se você pensar no 3/4 e substituir nessa divisão, o resultado vai dar negativo. E se você pensar num número menor do que 1/2, por exemplo 0, tá? E substituir aqui, o resultado vai dar positivo. Eu não estou dizendo que os números menores que 1/2 são positivos, obviamente, tá?
Eu estou dizendo que quando você pegar alguém menor do que 1/2 e substituir, o resultado vai dar positivo. Para você não precisar fazer essa conta, existe um macete que é o seguinte: você suspende uma vertical depois do 1, suspende uma vertical entre 1/2 e 1 e antes do 1/2. O raciocínio dessa vertical vai ser o seguinte: se cortar em cima é positivo, se cortar embaixo é negativo. Reparem que depois do 1, ele corta as duas retas em cima. Então vai dar mais com mais, que é mais. Entre 1/2, ele corta uma reta em cima e outra embaixo. Vai dar negativo. E antes do 1/2, ele corta as duas embaixo. Aí vai dar positivo. Entenderam isso aí? Alguém não entendeu esse estudo do sinal? Pode falar, João. A parte que você quer que eu repita é a da retinha? Isso. Inara, quando você marca 1/2 e 1, você dividiu a reta em quantas partes? Em 3. Em 3, né? Então você vai suspender 3 verticais que vão te ajudar a não fazer conta. Tá vendo essa primeira vertical aqui depois do 1? Aham. Ela corta essa reta aqui em cima, certo? Ela corta aqui. E corta essa em cima também, tá vendo? Se você prolongar, a reta é infinita. Conseguiu visualizar isso? Aham. Se cortar em cima é mais. Não cortou em cima as duas? Mais com mais vira mais. Aham. Tá vendo essa aqui, que tá entre 1/2 e 1? Aham. Ela corta uma em cima e uma embaixo. Mais com menos dá menos. E a antes do 1/2, ela corta as duas lá embaixo. Menos com menos dá mais. Ah, tá. Se você se enrolar com isso na hora da prova, que na verdade isso não é para se enrolar, mas se você se enrolar com isso, você vai ter que pegar um número e substituir e fazer conta. Vai perder um pouco mais de tempo. Beleza, entendi. Então, pessoal, a resposta disso, né, já que é menor do que 0, é esse intervalo aqui. Ó. Ou seja, o K precisa estar entre 1/2 e 1. Agora a gente vai combinar essa resposta com essa. Ou seja, o K precisa ser ao mesmo tempo menor do que 1 e estar entre 1/2 e 1. Então a resposta é que o K esteja entre 1/2 e 1. O gabarito é a letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a questão? Quem me perguntou isso aí, entendeu? Acho que foi você, né, Nara, que perguntou essa 13? Foi, entendi. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A matéria disso aqui é função do primeiro grau. Parece sistema, mas não é. Deixa eu ver quais foram as outras dúvidas aqui. Você... Pessoal, alguém vai fazer a prova da Unigran Rio? É porque abriu o vestibular, tá? Vai ser dia 6 de dezembro. Acabei de ver agora aqui. Vamos ver aqui. Matemática. 14, 19. Então, vou fazer. Falta 14 e 19 aqui das de matemática. Vamos lá. 14. Joaquim, jovem empreendedor, estuda 2 possibilidades para investir R$10.000. A primeira opção é aplicar durante meio ano a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês, e a segunda, aplicar o mesmo montante a uma taxa de juros compostos. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros compostos ao mês, para que com a mesma duração e com o mesmo montante inicial, Joaquim obtenha o mesmo rendimento da primeira possibilidade. Pessoal, primeiro ele vai pegar esses R$10.000, tá? E aplicar uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. Então, fórmula dos juros simples. A gente sabe que os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo.
e o montante é o capital mais os juros. Isso aqui a gente vai usar para juros simples. Então vamos lá. Os juros, ou seja, o rendimento vai ser o capital, que é 10 mil, a taxa, que é 0,5%, e o tempo, que são 6 meses. Corta 2 zeros com 2 zeros. Essa continha aqui vai dar R$300. Então ele vai ganhar R$300 de juros. Qual é a ideia dessa questão? Ele quer saber a que taxa ele tem que aplicar os mesmos R$10.000, só que agora no regime de juros compostos, para ele ganhar esses mesmos R$300. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou escrever para os juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ou seja, isso aqui tem que gerar um montante de 10.300. O capital é 10 mil. A taxa eu não faço a menor ideia e o tempo são 6 meses. Eu preciso resolver essa equação. Passando 10 mil dividindo, fica 1,03 igual a 1 mais i elevado à sexta. E aí eu vou tirar a raiz sexta dos dois lados para sumir com esse 6 aqui. Por isso que ele deu a raiz sexta de 1,03. Tá? A raiz sexta de 1,03 é 1,004939, que é igual a 1 mais i. Isso aqui vezes 10 a menos 6 é só voltar 6 casas, tá? Então, quando a gente subtrair 1, vai ficar 0,004939. Isso aqui em percentual é só multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem, tá? Isso aqui é 0,4939%. Essa aqui é a taxa. Gabarito, letra D de dado. Entenderam essa questão? Entendi. Tainá, entendeu? Aham, entendi, eu errei conta. Eu fiz isso aí mesmo. A outra que vocês me pediram foi a 19, ó. 19. Dois números reais de 0 a 4, que podem ser iguais, são sorteados ao acaso. Denotando-se esses números por x e y, a probabilidade que eles sejam tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1 é igual a... Vamos lá. Dois números reais de 0 a 4, que podem ser iguais, serão sorteados ao acaso. Denotando-se esses números por x e y, a probabilidade que eles sejam tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1. Primeiro é o seguinte, pessoal, vamos ver onde estão os números que atendem, né? Qual é a região, tá, do espaço que estão esses números, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Isso aqui é uma circunferência de raio 1, né? Vamos fazer o nosso desenho aqui. Vou fazer aqui o eixo x. A solução disso aqui vai ser gráfica, vai ser geométrica. Aqui é o eixo y. Aqui a nossa circunferência pequenininha de raio 1. Deixa eu enviar lá para trás aqui, só para... Pronto. Então, pessoal, todos os números, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado, quando somados,
Ou seja, todos os números que satisfazem essa inequação, eles estão dentro dessa circunferência de raio 1. O raio dessa circunferência aqui é 1. Tá? Qualquer número aqui, qualquer ponto que você pegar nessa circunferência, o x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser menor ou igual a 1. Porque quando isso aqui é igual a 1, pessoal, é o contorno, é a circunferência. Quando eu coloco um sinal de menor, eu estou falando do círculo, da porção interna. Se fosse maior, seria a porção externa, né? Seria tudo menos esse círculo. Só que ele está pedindo para considerar todos os números de 0 a 4. Ou seja, pessoal, ele está considerando só essa região aqui, ó. Ele está considerando essa região aqui. Só ajeitar ele para cá um pouquinho. Ele está considerando toda essa região aqui, que é 4. Que é 4, tá? Toda essa região está sendo considerada. Então ele pergunta qual a probabilidade, se você considerar toda essa região aqui azul, tudo isso aqui, tá? Pegar todo esse contorno aqui, qual é a probabilidade do número ser tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1? Ou seja, qual a probabilidade de ele pertencer a essa região aqui? Tá? Porque dentro desse espaço amostral, que são todos os x de 0 a 4 e todos os y de 0 a 4, tá? Os únicos números que satisfazem essa condição estão aqui. E a probabilidade, a gente sabe que são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Só que a solução aqui vai ser geométrica, não é? Por quê que a solução é geométrica? Porque eu não estou falando de pontos isolados, eu estou falando de infinitos pontos que compõem essa região. Então a solução não pode ser qualquer coisa que não seja geométrica. Então vamos lá, pessoal. Casos possíveis, é toda essa área aqui desse quadrado 4, vale 16. Favorável é esse quarto de círculo, tá? A área do círculo é πr ao quadrado. Só que aqui é um quarto de círculo, então eu vou dividir por 4. O raio é 1, então vai dar π sobre 4. E π sobre 4 sobre 16 vai dar π sobre 64. Então essa é a probabilidade, letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Entenderam? Tainá e Nara que me perguntaram, entenderam isso aí? Aham, entendi. Entendi. Então vamos para a de física. Tá? Deixa eu botar aqui a de física. Acho que a primeira que vocês me pediram foi essa número 3, né? Pessoal, essa número 3, tá? Tem uma parte da matéria aqui que eu não dei. Eu coloquei sem querer essa questão, porque eu queria colocar uma questão de mais tranquila, de princípio da conservação da quantidade de movimento, só que essa questão tinha uma partezinha difícil, vocês não eram obrigados, vocês não faz parte do conteúdo programático de vocês. Eu vou colocar a fórmula aqui, tá? Mas vocês não precisam saber essa fórmula, que diz que a velocidade é igual
a velocidade angular vezes a amplitude. Vocês não precisam saber isso. Tá? Isso aqui é movimento harmônico simples em MHS, não cai para vocês. Apesar de alguns colégios darem isso, isso aqui não cai. Então vamos partir vamos partir desse conceito aqui, tá? Então eu vou dar a velocidade, eu vou dar o que vocês deveriam calcular com essa forma. Questão 3. Se eu der essa velocidade, o problema fica fácil. Um sistema mecânico composto por um corpo de massa mzão conectado a uma mola está inicialmente em equilíbrio mecânico e em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme mostra a figura. Um projétil esférico de massa mzinho é disparado na direção horizontal contra a massa mzão, provocando um choque perfeitamente inelástico e inicia uma oscilação no sistema. A velocidade do projétil antes do choque entre as massas mzão e mzinho aí ele dá amplitude de oscilação e frequência angular, que é a parte do MHS. Né? Eu coloquei sem querer aqui. O lance é o seguinte, pessoal. A velocidade desse projétilzinho eu não sei, eu vou chamar de Vzinho. A partir do momento que esse projétil Mzinho atinge o bloco Mzão, eles passam, tá? Isso aqui sai com uma velocidade que dá para calcular, que essa velocidade aqui, vou chamar de VD, velocidade depois, tá? Vou chamar essa de V antes. Então, essa velocidade depois vai ser a tal frequência angular, né, que é 2, e a tal amplitude máxima, que é 0,4, isso aí vocês não precisavam saber. Então dá 0,8 metros por segundo. Então vamos admitir que o problema disse, tá, que esse conjunto ele vai ser deslocado com 0,8 metros por segundo. Aí a gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No início, a gente só tem esse corpo de massa mzinho, tá? Cuja massa vale 2, e a velocidade dele é o que a gente quer calcular. E no final, todo esse conjunto de massa 12 vai se mover com uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Cancela aqui dá 6. Essa velocidade procurada é 4,8 metros por segundo. Se ele tivesse dado esse 0,8, obviamente a questão ia ficar muito mais fácil. Tá? Algumas questões eu pego e altero o enunciado, tá? Para ficar mais fácil. Essa eu ia fazer isso por algum motivo, eu acabei esquecendo de alterar o enunciado, eu ia suprimir essa parte aqui, eu ia trocar isso aqui tudo, tá? Pela velocidade após o impacto. Para sair assim, ó. Esse é o objetivo da questão. Todas essas informações por isso, tá bom? Querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? A próxima dúvida que vocês me mandaram, deixa eu ver aqui. Aqui. 7, 13, 17, 3, 4, 8. Fazer a 4, a 7 e a 8. Que não der tempo eu faço na próxima aula, tá? Opa. Questão 4. A figura acima mostra a energia cinética de um atleta de 60 quilos durante uma corrida de 2.700 metros em função da distância percorrida. O tempo gasto para o atleta completar a corrida foi de...
Pessoal, vamos lá. Isso aqui é um gráfico energia cinética versus a distância percorrida. Sabendo que a energia cinética vale 750 joules durante todo esse percurso aqui de 900 metros, eu consigo usar a fórmula da energia cinética. A energia cinética é mv² sobre 2. Então vai ficar 750 é igual a massa, que é 60, v² sobre 2. Se fizer essas continhas aqui, ó, vou cortar aqui da 30, a velocidade vai dar 5 metros por segundo. Então a gente está falando aqui de uma velocidade constante, tá? Ele tem sempre a mesma energia, então tem sempre a mesma velocidade de 5 metros por segundo. Então, para achar esse tempo, ΔT1, é só fazer V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 5, a distância é 900, e a gente vai encontrar esse ΔT1 como 180 segundos. Então, a gente tem um tempo aqui de 180 segundos. Tá certo? Agora tem esse trecho 2. 180 segundos. Agora a gente tem esse próximo trecho aqui. Aqui ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E eu tenho que descobrir a velocidade aqui, né? Usando essa energia de 480. Então vai ficar 480 igual a mv² sobre 2, e dá 30. A velocidade vai dar 4 metros por segundo. Então a velocidade aqui é 4. Só que agora o meu movimento ele é uniformemente variado. Não dá para usar mais V igual a ΔS sobre ΔT. Certo? Se a gente quiser achar o tempo, eu vou usar Torricelli para descobrir a aceleração. Velocidade final é 4, ao quadrado dá 16, a inicial dá 25, mais 2A ΔS. Eu vou ficar com menos 1.800A igual a 9, o A vai dar menos 1 sobre 200 metros por segundo ao quadrado. Agora vem V igual a V0 mais AT, vai ficar 4 igual a 5, menos 1 sobre 200, vezes T. Resolvendo isso aqui, o tempo vai dar 200 segundos. Então aqui a gente tem um tempo de 200 segundos. E por fim, a gente tem aqui o trecho número 3. Energia 1920. Então, 1920 é igual a 60 V² sobre 2. Vai dar 36, né? Não, 64, perdão. Então a velocidade vai dar 8. Ficando maluco aqui, é 8. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para descobrir o tempo. Vou fazer Torricelli, V² igual a V0² mais 2A ΔS, que é 900. Vai ficar 1.800A igual a 48. O A vai dar 48 sobre 1.800, simplificando por 4. Vai dar 12 sobre 450. Por 3 vai dar 4 sobre 100, vai dar 2 sobre 75. E aí eu vou fazer V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. É 8 e 4, né? Vai ficar 4 igual a 2T sobre 75. O tempo aqui vai dar 150 segundos. 150, tá?
Agora é só a gente somar isso tudo aqui. Vai dar 380, vai dar 530 segundos. 530 segundos para passar para minuto, divide por 60, vai dar 8, resto 50. Então a gente tem 8 minutos e 50 segundos. Letra E. Essa questão não é difícil, essa é uma questão apenas trabalhosa, tá? Eu evito colocar o nome da banca para vocês não se influenciarem pela banca. Não tem nada demais aqui. Só usei fórmula de energia, Torricelli e V igual a V0 mais AT. Quem me perguntou essa questão entendeu como é que foi feito? Entendi. Deixa eu ver qual foi a outra dúvida de vocês aqui, peraí. 8, 9 e 14. 7, 13 e 17. Vamos ver aqui. Questão 7, né? Pessoal, vou fazer só mais essa aqui. Depois eu faço as outras questões que são dúvidas de vocês na aula de segunda-feira, tá? Tem que fazer correndo aqui, não é legal. Esse dá para fazer mais duas, né? Faço a 7 e a 8 que vocês pediram, aí a gente fecha. Em julho de 69, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia, em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 quilômetros acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de... Vou fazer um desenho aqui para vocês e colocar as fórmulas que estão envolvidas, tá? Deixa eu colocar um objeto aqui que seria a Lua. Aqui um objeto que seria a Lua. A gente vai colocar um outro objeto que vai ser a órbita, tá? Pronto, não está muito bonito, mas dá para ter uma noção. Então aqui é a Lua e esse outro círculo, essa circunferência preta é a órbita. Bom, aí ele pede o seguinte: o tempo entre duas passagens consecutivas nessa órbita, ou seja, ele quer o período de órbita, tá, pessoal? Ele quer saber quanto tempo esse módulo lunar vai demorar para dar uma volta completa em torno da Lua. Então a gente tem aqui o raio da Lua, que é 1.740 quilômetros, e o raio da órbita, que é 260 quilômetros. Ele está 260 quilômetros acima da superfície lunar. O lance é o seguinte, pessoal, se a gente representar de pretinho aqui a nave, tá? Ela está executando um movimento circular e é porque ele está dizendo aqui, né? Executando um movimento perfeitamente circular. Qual é a força centrípeta responsável pelo movimento circular de um corpo que está em órbita? É a força gravitacional. Então, sempre que a gente tem um corpo em órbita, tá? E essa órbita ela é aproximada por um movimento circular, a força centrípeta é a força gravitacional. Então, por isso que a gente tem que escrever que a força gravitacional é a força centrípeta. A força gravitacional é a constante gravitacional G, a massa da Lua, no caso, né? A massa da nave, dividido pela distância entre seus centros ao quadrado,
E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, né? É a massa de quem está orbitando, no caso da nave, a velocidade da nave ao quadrado, né? Se ela estiver nesse sentido aqui, por exemplo, aqui está a velocidade orbital, dividido pelo raio, que é essa soma, tá? O raio de órbita, pessoal, esse tal R é a soma, são 2.000 quilômetros. Por isso que ele deu esse 260 aí só para as nossas contas serem de alguma forma facilitadas, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai cortar massinha com massinha, vou cortar raio com raio, e eu vou enxugar isso aqui para Gm sobre R igual a V ao quadrado. Só que ele não quer a velocidade. Se ele quisesse a velocidade de órbita, eu colocaria aí o G, colocaria a massa da Lua e dividiria pelo raio. Depois tiraria a raiz quadrada. Só que ele quer o período. Aí a gente vai apelar para o bom e velho V igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS, pessoal? ΔS é a distância, tá? ΔS é a distância, que é 2πr. E ΔT é o tempo que ele está querendo. Então vai ficar Gm sobre R. A velocidade ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, π ao quadrado e R ao quadrado, sobre o quadrado do período. Tá? Então vai ficar período ao quadrado vezes Gm igual a 4π ao quadrado R ao cubo. Tá? Por isso que tem aquela terceira lei de Kepler, tá, pessoal? Que o período ao quadrado é proporcional ao cubo do raio, porque todo o resto aqui é constante. Essa é a demonstração, inclusive. Então, o período ao quadrado vai ser 4π ao quadrado R ao cubo sobre Gm. Só para puxar uma demonstração rápida aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, é constante, tá? Por isso que a gente fala que o período ao quadrado é uma constante vezes o raio ao cubo, por isso que a terceira lei de Kepler é assim, tá? O quadrado do período sobre o cubo do raio é constante, porque todo esse K aqui é 4π ao quadrado sobre Gm. Tá? G é constante gravitacional e M é a massa do corpo que está sendo orbitado. Ou seja, se você tem dois corpos orbitando o mesmo corpo, tá? O quadrado do período dividido pelo cubo do raio é constante. Essa é a demonstração da terceira lei de Kepler. Mas para essa questão, a gente vai precisar substituir os valores. Ele manda considerar o π3, então π ao quadrado dá 9. O raio são 2.000 quilômetros, tá? E o raio aqui tem 100 quilômetros nessa questão. Vai sumir alguma coisa aqui. Né? Ué, o que aconteceu com a questão, gente? Vou pegar aqui a... Vou botar aqui só para... Pessoal, deu uma zaralhada aqui no negócio, tá? Vou colocar os valores aqui. A questão deu uma cagada aqui. O raio é 2.000 quilômetros. Então vai ficar 2 vezes 10 ao cubo. A constante gravitacional que ele manda usar é 9 vezes 10 a menos 13. Tá? E a massa da Lua é 8 vezes 10 a 22. Isso deve estar na questão original de vocês. 9 corta com 9. Isso aqui dá 10 a nona, tá? Aqui embaixo também dá 10 a nona. Tudo isso aqui vai se cancelar. 2 ao cubo dá 8, cancela aqui também. O T vai dar a raiz quadrada de 4, que dá 2 horas certinho, tá? Então a questão deu uma sacaneada na gente, mas é a letra B de bola. Mas essa era a solução, o resto é só conta, tá? Era você escrever isso aqui.
Então a resposta é 2 horas. Acho que é letra B, sei lá. Querem perguntar alguma coisa sobre isso aí? Inara e Tainá, entenderam essa questão? Acho que foi vocês que perguntaram. Agora travou tudo o Word aqui, geral. Meu computador travou também. Vocês estão me escutando aí, gente? Aham. Eu entendi sim. Então, beleza. Na próxima aula, eu faço os próximos exercícios. Tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até segunda. Travou tudo aqui.